Congre e seus companheiros preparavam-se, sem perda de tempo, para reparar os danos da escuna, deixando-a pronta para uma longa viagem no Pacífico, depois de nela terem embarcado o mais rapidamente possível toda a carga armazenada na caverna. Os reparos no casco do Maule constituíram uma operação bastante importante, mas Vargas, o carpinteiro, conhecia bem o seu ofício e, não faltando ferramentas ou materiais, o trabalho seria executado em boas condições. Em primeiro lugar, era preciso deixar a escuna seca. Em seguida, coloque-a a estibordo para que os reparos possam ser feitos na parte externa. A tarefa era um tanto pesada, mas ainda tinham 2 meses de bom tempo pela frente. Quanto à substituição dos guarda-redes, Congre já sabia o que esperar. No livro do farol, encontrou tudo o que lhe interessava saber. Entre elas, que o navio Santa Fé não chegaria à Baía de Elgor antes dos primeiros dias de março, e ainda estavam no fim de dezembro. O livro também indicava os nomes de 3 guardiões da torre, Moritz, Felipe e Vasques. Além disso, as camas indicavam que os quartos do farol estavam ocupados por 3 pessoas. Um dos 3 tratadores conseguiu escapar da morte. Onde ele se refugiou? Já sabemos que Congre não se preocupou com este detalhe. Sozinho e sem recursos, o fugitivo teria sucumbido muito em breve à miséria e à fome. Embora não faltasse tempo para reparos na escuna, era preciso levar em conta possíveis atrasos, e justamente desde o início, a obra teve que ser interrompida assim que iniciada. A terra estava tão deserta como a baía, sem nada que animasse, a não ser os gritos e o voo dos milhares de pássaros que faziam ninhos entre as rochas. Por volta das 11 da manhã, o barco atracou em frente à caverna. Congre e Carcante desembarcaram, deixando 2 de seus homens encarregados do barco, e dirigiram-se para a caverna, de onde só saíram meia hora depois. Eles pareciam encontrar as coisas no mesmo estado em que as deixaram. Por outro lado, havia muitos objetos heterogêneos ali, o que teria sido muito difícil de verificar se algum estivesse faltando. Congre e seu companheiro retiraram dos destroços de um navio inglês 2 caixas cuidadosamente lacradas, contendo uma quantidade considerável de moedas de ouro e pedras preciosas. Colocaram-nos no barco e prepararam-se para partir, quando Congre manifestou o desejo de ir ao Cabo San Juan. De lá, era possível avistar o litoral, na direção norte e sul. Ele e Carcante chegaram ao topo da falésia e desceram até o fim do cabo. Deste local, a vista estendia-se de um lado até o Estreito de Lemaire e do outro até o Ponto Vários. O descarregamento do Maule acabava de ser concluído quando no dia seguinte houve uma mudança repentina na atmosfera. Durante a noite, densas massas de nuvens negras acumularam-se no horizonte. Enquanto a temperatura subia para 16 graus, o barômetro caiu repentinamente, indicando tempestade. Numerosos relâmpagos cruzaram o céu. Trovões irromperam por toda parte. O vento irrompeu com violência extrema. O mar, enfurecido, saltou sobre os recifes para se chocar contra a falésia da costa. Foi uma sorte que o Maule estivesse ancorado na Baía de Elgor, bem protegido do vento sudeste. Com tal mau tempo, um navio de grande tonelagem, fosse a vela ou a vapor, correria o risco de perecer. Embatendo na costa da ilha, ainda mais um pequeno barco como o Maule. Tal foi a impetuosidade da tempestade que uma onda verdadeiramente gigantesca invadiu toda a enseada. A maré subiu
até o alojamento dos tratadores, e as ondas atingiram o bosque de Faias. Todos os esforços de Congre e seus companheiros tenderam a manter o Maule ancorado. Várias vezes esteve a ponto de se soltar da âncora, ameaçando cair na praia. Houve um tempo em que se temia um desastre completo. Embora vigiasse dia e noite a escuna, a turma havia se instalado nos anexos do farol, onde nada tinha a temer da tempestade. As camas do navio foram transportadas para lá, e havia espaço suficiente para acomodar todos os homens. Eles não tiveram acomodações tão confortáveis durante todo o tempo que estiveram na Ilha dos Estados. Quanto a provisões, não havia nada com que se preocupar. As dos armazéns do farol eram suficientes, embora fosse necessário manter o dobro do número de bocas. E, se necessário, as reservas da caverna poderiam ter sido aproveitadas. Em suma, os suprimentos da escuna estavam garantidos para uma longa viagem nos mares do Pacífico. O mau tempo durou até 12 de janeiro, uma semana inteira desperdiçada, porque era absolutamente impossível trabalhar. Congre achou prudente colocar um pouco do lastro na escuna, que girava como um barco. O vento mudou durante a noite, de 12 para 13, e de repente saltou para o quadrante. Durante esta semana, o navio passou à vista da Ilha dos Estados. Como era dia, ele não conseguiu verificar se o farol estava funcionando. Ele navegava sob a bandeira francesa, em direção ao Estreito de Le Maire. Passava a cerca de 3 milhas da costa, sendo necessário usar a visão de longo alcance para reconhecer a sua nacionalidade. Se Vasquez lhe deu sinais desde o Cabo San Juan, certamente não foram notados a bordo, pois um capitão francês não teria hesitado em pousar a proa para recolher o náufrago. Na manhã do dia 13, o lastro da escuna foi novamente descarregado e a visita à enseada pôde ser feita com mais detalhes do que no Cabo São Bartolomeu. O carpinteiro declarou que os danos eram mais graves do que inicialmente supunha. Visivelmente, o navio não teria sido capaz de estender a sua navegação para além da Baía de Elgor. Houve necessidade, portanto, de colocá-lo para secar para proceder ao reparo. O carpinteiro Vargas, auxiliado pelos colegas, não hesitou em realizar o seu trabalho. Se não tivesse conseguido, teria sido impossível ao Maule, mal reparado, aventurar-se através do Pacífico. A primeira operação foi pousar a escuna na praia, o que não poderia ser feito sem a ajuda da maré. Foi necessário esperar mais de 2 dias até que chegasse a maré alta da lua nova, o que permitiria que a escuna fosse levada para o interior o suficiente para permanecer seca pelo tempo necessário. Congre e Carcante aproveitaram a demora para regressar à gruta e desta vez fizeram-no com o barco farol, maior que o barco Maule. Nele carregariam uma parte dos objetos valiosos, ouro e prata, provenientes de saques, joias e outros materiais preciosos que seriam depositados no armazém do farol. O barco partiu na manhã de 14 de janeiro. O refluxo foi sentido intensamente. O tempo estava muito bom. Os raios do sol infiltravam-se pelas nuvens, que uma leve brisa empurrava para o sul. Antes de partir, seguindo o seu costume diário, Carcante subiu à galeria do farol para observar o horizonte. O mar estava completamente deserto. Não se avistava nenhum navio em todo o horizonte, nem mesmo um daqueles barcos de pesca que às vezes se aventuravam nas proximidades dos ilhéus do Ano Novo. A ilha também estava deserta, até onde a vista alcançava, enquanto o barco descia com a corrente
Congre observava atentamente as duas margens da baía. Onde estava o terceiro guardião, que escapou da morte? Embora não fosse motivo de preocupação para ele, era evidente que teria sido melhor se livrar dele. Ninguém, disse Carcante. Ninguém, respondeu Congre. Os três estavam de volta à baía. 2 dias depois, no dia 16, Congre e seus companheiros colocaram o Maule em condições de ser reparado. Às 11 horas, a maré estava cheia e os preparativos foram tomados em conformidade. Uma amarração lançada em terra permitiria o reboque da escuna, enquanto a água estivesse alta o suficiente. Na realidade, a operação não ofereceu dificuldades nem riscos, e foi a maré que se encarregou de verificá-la. Às 3 horas, o Maule estava completamente seco, pousado a este bordo. Eles agora poderiam começar a trabalhar, só que como não foi possível conduzir a escuna até o sopé da falésia, os trabalhos tiveram que ser interrompidos todos os dias por algumas horas, pois o barco flutuava quando a maré subia. Mas por outro lado, como a partir desse dia o mar foi perdendo a altura, a tarefa pôde continuar sem interrupção durante 2 semanas. O carpinteiro Vargas imediatamente começou a trabalhar. Se não contasse com os pescadores da baía, pelo menos os outros, incluindo Congre e Carcante, lhe dariam uma mão, como dizem. A madeira retirada da gruta seria suficiente para a reparação, não havendo necessidade de derrubar uma árvore do bosque de faias, nem de abater, o que teria sido um trabalho considerável. Durante os 15 dias seguintes, Vargas e os outros trabalharam continuamente. A maior dificuldade foi levantar as peças que precisavam ser substituídas. Estavam muito bem ajustados e, decididamente, o Maule vinha de um dos melhores estaleiros de Valparaíso. Disse que durante os primeiros dias foi necessário suspender a tarefa na maré alta. Depois, a maré foi tão fraca que mal chegava às primeiras encostas da praia. A quilha não estava então em contato com a água e o mesmo trabalho poderia ser feito dentro ou fora. Por prudência e sem realmente levantar os remates de cobre, Congre reforçou todas as juntas debaixo da linha d'água. O trabalho continuou quase sem interrupção até o final de janeiro. O tempo continuou favorável. Houve alguns dias de chuva violenta, que durou muito pouco. Nesse período, 2 navios puderam ser identificados à vista da Ilha dos Estados. O primeiro foi um navio inglês vindo do Pacífico, que depois de ter subido o Estreito de Lemaire, partiu rumo ao norte, provavelmente com destino a um porto na Europa. Aconteceu em plena luz do dia, perto do Cabo San Juan. Apareceu depois do nascer do sol e desapareceu de vista ao anoitecer. Seu capitão não teve oportunidade de verificar a extinção do farol. A nacionalidade do segundo navio não pôde ser determinada. Já era noite quando apareceu ao largo do Cabo San Juan, e Carcante, que se encontrava na 4ª câmara, distinguiu perfeitamente a sua luz verde de este bordo. Mas o capitão e a tripulação deste veleiro já navegavam há vários meses e não deviam saber que a construção do farol estava concluída. Outros veleiros e vapores passavam a grande distância, talvez sem saber que existia a Ilha dos Estados. No último dia de janeiro, quando chegaram as fortes marés da lua cheia, o clima sofreu intensas mudanças. Felizmente, embora as reparações não tenham sido concluídas, já não havia receio de que as águas pudessem entrar na enseada. Durante 48 horas, a maré alta cercou o casco do Maule, que ficou em pé sobre a quilha, sem se destacar completamente do fundo arenoso.
Congre e seus companheiros tiveram que tomar grandes precauções para evitar maiores avarias, o que poderia ter atrasado muito a sua partida. A partir do dia 12 de fevereiro, a maré começou a perder intensidade e a escuna voltou a ficar imobilizada na areia. Depois, ficou mais fácil calafetar o casco na parte superior. Por outro lado, o embarque da carga não deveria atrasar a saída do Maule. O barco frequentemente ia para a caverna com os homens que não eram empregados de Vargas. Em cada viagem, o barco carregava objetos que deveriam ocupar seu lugar na enseada da escuna. Esses objetos foram depositados provisoriamente no armazém do farol. Assim, o carregamento seria realizado com mais facilidade, com mais regularidade, do que se o Maule tivesse ancorado em frente à caverna, entrada da baía, onde a operação poderia ter sido prejudicada pelo mau tempo. Naquela costa, que se estendia pelo Cabo San Juan, não havia outro abrigo, senão a pequena enseada ao pé do farol. Mais alguns dias e os reparos estariam definitivamente concluídos, e o Maule estaria pronto para embarcar, após receber a carga a bordo. Com efeito, no dia 12, foram dados os retoques finais de calafetagem à obra. O casco tinha até sido pintado com alguns potes de tinta encontrados em uma caixa de um náufrago. Congre aproveitou a ocasião para mudar o nome da escuna, que batizou de Carcante, em homenagem ao seu segundo. Certamente teria sido possível proceder ao carregamento, se, para grande desgosto de Congre e de seus companheiros, impacientes por abandonar a ilha, não tivesse sido necessário esperar a próxima maré para colocar a escuna à tona. Esta maré ocorreu em 14 de fevereiro. Naquele dia, a quilha desprendeu-se do leito de areia e deslizou sem esforço, permanecendo flutuando na baía. Não havia mais nada a fazer, a não ser cuidar da carga. Salvo imprevistos, o Carcante poderá em breve zarpar da baía de Elgor, descer em direção ao estreito de Le Maire e navegar a todo vapor em direção aos mares do Pacífico.